Eubet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MARCITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MARCITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos este sábado, dia 20/8, com o campeonato escocês, onde temos a equipe do Hibernia enfrentando a equipe do Rangers. No atual momento, a equipe do Hibernia é a sexta colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Rangers é a segunda colocada com 9 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hibernia, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Melhor opções para esse confronto: fora ou acima de 2,5. Campeonato inglês, temos a equipe do Tottenham enfrentando a equipe do Rovers. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rovers, ela perdeu 2 e empatou 3. No atual momento, a equipe do Tottenham é a quarta colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Rovers é a 14ª colocada com 1 ponto ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Tottenham para vencer. Campeonato alemão, temos a equipe do Borussia Dortmund enfrentando a equipe do Werder Bremen. No atual momento, a equipe do Borussia Dortmund é a segunda colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Werder Bremen é a 10ª colocada com 2 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Werder Bremen, ela empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Melhor opção para esse confronto: casa, Borussia Dortmund para vencer. Campeonato inglês, temos a equipe do Everton enfrentando a equipe do Nottingham. No atual momento, a equipe do Everton é a 18ª colocada com 0 pontos ganhos, enquanto a equipe do Nottingham é a 10ª colocada com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Everton, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nottingham, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato inglês, temos a equipe do Leicester enfrentando a equipe do Southampton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leicester, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Southampton, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Leicester é a 15ª colocada com 1 ponto ganho, enquanto a equipe do Southampton é a 17ª colocada também com 1 ponto ganho. Melhor opção para esse confronto: casa, Leicester para vencer. Campeonato austríaco, temos a equipe do Red Bull Salzburgo enfrentando a equipe do Klagenfurt. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Salzburgo, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Klagenfurt, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Red Bull Salzburgo é a segunda colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Klagenfurt é a sexta colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Campeonato francês, temos a equipe do Mônaco enfrentando a equipe do Lens. No atual momento, a equipe do Mônaco é a quinta colocada com 4 pontos ganhos,
enquanto a equipe do Linz é a sexta colocada, também com 4 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Linz, ela empatou 2 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato norueguês, temos a equipe do Bodø/Glimt enfrentando a equipe do Häcken. No atual momento, a equipe do Bodø/Glimt é a segunda colocada com 37 pontos ganhos, enquanto a equipe do Häcken é a 13ª colocada com 19 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bodø/Glimt, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Häcken, ela perdeu 3 e empatou 2. Melhor opção para esse confronto, casa, Bodø/Glimt para vencer. Campeonato alemão, temos a equipe do União Berlim enfrentando a equipe do Red Bull Leipzig. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do União Berlim, ela venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do União Berlim é a quinta colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Red Bull Leipzig é a 11ª colocada com 2 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato inglês, temos a equipe do Bournemouth enfrentando a equipe do Arsenal. No atual momento, a equipe do Bournemouth é a 11ª colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Arsenal é a segunda colocada com 6 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bournemouth, ela perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, ela venceu todas as 5 partidas. Melhor opção para esse confronto, fora, Arsenal para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Torino enfrentando a equipe do Lazio. No atual momento, a equipe do Torino é a 8ª colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe da Lazio é a 7ª colocada também com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Torino, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato tcheco, temos a equipe do Malada enfrentando a equipe do Sparta Praga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Malada, ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sparta Praga, ela empatou 1, venceu 2 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do Malada é a 13ª colocada com 2 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sparta Praga é a 6ª colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Sparta Praga para vencer. Campeonato espanhol, temos a equipe do Mallorca enfrentando a equipe do Real Betis. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mallorca, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Mallorca é a 12ª colocada com 1 ponto ganho, enquanto a equipe do Real Betis é a 3ª colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato da Grécia, temos a equipe do PAOK enfrentando a equipe do Panathinaikos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PAOK, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Enquanto a equipe do Panathinaikos dos últimos 5 jogos, ela perdeu todas as 5 partidas. Melhor opção para esse confronto, casa,
PAOK para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Inter de Milão enfrentando a equipe do Spezia. No atual momento, a equipe do Inter de Milão é a sexta colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Spezia é a 10ª colocada também com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos da equipe do Inter de Milão, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Spezia, ela venceu 4 e empatou 1. Melhor opção para esse confronto: casa. Inter de Milão para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Marseille enfrentando a equipe do Nantes. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Marseille, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nantes, ela venceu 1, empatou 2, perdeu 2. No atual momento, a equipe do Marseille é a 2ª colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Nantes é a 13ª colocada com 2 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Goiás. No atual momento, a equipe do Atlético Mineiro é a 7ª colocada com 35 pontos ganhos, enquanto a equipe do Goiás é a 13ª colocada com 26 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Goiás, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Melhor opção para esse confronto: casa. Atlético Mineiro para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Chapecoense enfrentando a equipe do Brusque. No atual momento, a equipe da Chapecoense é a 15ª colocada com 26 pontos ganhos, enquanto a equipe do Brusque é a 14ª colocada com 28 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Chapecoense, ela perdeu 1 e empatou 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brusque, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato Português, temos a equipe do Porto enfrentando a equipe do Sport. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, ela venceu todas as 5 partidas, enquanto dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Porto é a 1ª colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sport é a 5ª colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Campeonato Espanhol, temos a equipe do Celta de Vigo enfrentando a equipe do Real Madrid. No atual momento, a equipe do Real Madrid é a 4ª colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Celta de Vigo é a 9ª colocada com 1 ponto ganhos. Dos últimos 4 jogos disputados pela equipe do Celta de Vigo, ela perdeu 2 e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto: fora. Real Madrid para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Fluminense enfrentando a equipe do Curitiba. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Curitiba, ela venceu 1 e perdeu 4. No atual momento, a equipe do Fluminense é a 4ª colocada com 38 pontos ganhos, enquanto a equipe do Curitiba é a 18ª colocada com 22 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa. Fluminense para vencer.
macetes prontos com as seguintes sugestões: PAOK versus Panatolíticos, Casa, PAOK para vencer. Hibernia versus Rangers, fora, Rangers para vencer. Maladar versus Sparta Praga, fora, Sparta Praga para vencer. Tottenham versus Wolverhampton, casa, Tottenham para vencer. Borussia Dortmund versus Werder Bremen, casa, Borussia Dortmund para vencer. Leicester versus Southampton, casa, Leicester para vencer. Celta de Vigo versus Real Madrid, fora, Real Madrid para vencer. Porto versus Sport, ambas equipes marcam. Bournemouth versus Arsenal, fora, Arsenal para vencer. Atlético Mineiro versus Goiás, casa, Atlético Mineiro para vencer. Fluminense versus Curitiba, casa, Fluminense para vencer. Chapecoense versus Brusque, acima de 1,5.